Muito bom dia, irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia derramada sobre nós, Senhor. Que o Senhor venha ministrar em nossos corações, não somente através desta palavra, mas no decorrer do dia, Pai, da semana, dos meses, Pai, ao decorrer dos anos. Que o Senhor venha nos edificar, Pai, edificar o nosso espírito através da tua palavra, Deus. E tenhamos um dia abençoado na tua presença, em nome de Jesus. Amém. E vamos direto à palavra de hoje, cujo o tema é do barco ao Pentecostes, o processo que forma o propósito. E vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 5, verso 1. Que vai dizer assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E, consequentemente, abriremos também em Atos, capítulo 2, verso 1 e verso 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém. Irmãos, esse é um texto muito forte, né? E da maneira que eu li a palavra, é justamente da maneira que nós gostaríamos que fosse com a nossa vida. E muitas das vezes é também na forma que nós vemos a prosperidade na vida do irmão. Ou seja, nós vemos como foi em capítulo 5 em Lucas, e depois nós vemos o irmão prosperando em Atos 2. E a gente só quer saber disso, do início de como era e do resultado do final. A gente não sabe o processo que o irmão passou até chegar na prosperidade que ele vive hoje. E assim, nós também desejamos que seja em nossas vidas. Nós tínhamos uma vida, Deus vai, tira a gente daquele lugar, mostra a verdade, nos promete algo grandioso e, consequentemente, a gente já quer viver o fogo de Atos 2. E nós queremos sem passar por esse processo. A gente vê hoje pessoas querendo ser cheios, mas não querem ser moldadas por dentro. Querem ter autoridade, mas sem quebrantamento. O mesmo Pedro, que foi cheio do Espírito em Atos 2, é o Pedro que teve que aprender a obedecer em Lucas 5. A confiar em meio ao fracasso, ao cansaço, ser corrigido, ser restaurado depois da queda. Isso é muito importante, irmãos, porque no primeiro encontro que Pedro teve com Jesus, Pedro vem de uma pesca totalmente frustrante. E nesse encontro ele está exausto, lavando as redes para guardar tudo e ir embora, né? Quando Jesus entra no barco de Pedro, né? E aquele barco da frustração se transforma no púlpito da revelação. Porque Pedro, mesmo exausto, mesmo cansado, mesmo em meio àquele resultado que ele queria esquecer por ser tão ruim, Jesus pede para que ele reme mais a fundo para ele poder continuar a pregação para aquele povo que estava o comprimindo. E Pedro, em meio àquele sentimento ruim e exausto, ele rema. Contra a vontade dele, acredito eu, mas mesmo assim ele rema. Ele rema e Jesus logo depois pede para que Pedro lance a rede ao lado direito. E Pedro naquele instante duvida, mas ele fala: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ou seja, se algo der errado, Senhor, é contigo. É o Senhor que está mandando, mas eu já pesquei aqui a noite inteira e não obtive êxito. E ele joga a rede e não consegue puxar de tanto peixe que tinha naquela rede. Então vem a maior pesca da vida de Pedro. A maior pesca que ele acha que é a melhor da vida dele. Porque ele tem a ajuda de alguns discípulos e irmãos que estavam pescadores na praia, levam a rede para a praia.
E logo em seguida Jesus: Pedro, você não vai ser um pescador de peixes. Você será um pescador de almas. E aquilo desnorteia a mente de Pedro, acredito eu, porque depois dele ver aquela maravilha, aquela bênção do pouco tempo que ele estava com Jesus, ele já teve aquele milagre na vida dele, e Jesus ainda prometendo algo muito maior em que ele nem estava vendo. E Jesus só pede que Pedro largue tudo e o siga. E assim Pedro o fez. É essa coragem, essa doideira, porque quem em sã consciência, depois de um milagre, um resultado enorme desse, larga para trás imediatamente e segue Jesus sem nada? Irmãos, isso é muito lindo. Se Pedro nega e se aproveita daquela quantidade de peixes, paga o que tem que pagar, compra o que tem que comprar, enfim, esbanja daquele resultado, ele não iria viver Atos 2 depois. Mas a coragem e a fé de Pedro em: se Deus fez por mim isso, em tão pouco tempo, imagina se eu andar com esse homem. Imagina se eu caminhar na verdade com Cristo. E assim ele vai. E acredito eu que aquele povo que ficou lá na praia, a briga generalizada que deve ter dado, por conta daquela quantidade de peixes. Não está escrito na Bíblia. Porém, a briga que deve ter dado, porque enquanto tem muita gente que está brigando que está largando tudo e indo, escolhendo o caminho do propósito, o caminho do Senhor, tem muita gente brigando por algo que é limitado, por algo que é prazeroso momentaneamente, que é algo que vai saciar, mas por pouco tempo, algo que vai apodrecer. E esquece do que é para sempre. E assim, irmãos, começa a jornada de Pedro, incrível. Uma jornada, um processo na qual, se nós pegarmos na Bíblia, um processo na qual Pedro fez esse processo com Jesus ao lado. Em Mateus, capítulo 14, do 22 ao 33, Pedro vive algo milagroso, né? Eles estão no barco, Pedro e alguns discípulos, e de repente, ao fundo, eles veem uma pessoa vindo, né? E em meio àquela tempestade, o barco ali, e uma pessoa vem andando naquela escuridão, e Pedro já abre, arregala os olhos e é um fantasma. Irmãos, quem mais andaria sobre as águas que Pedro conhece? Então, às vezes, nós esquecemos com quem nós andamos, que é Deus. E por um momento a gente desacredita do que a gente está vendo. E o medo toma conta. E Pedro duvida e ainda diz: se és tu, deixe-me que eu ande até você. Que ousadia de Pedro. E ele sai do barco. E a fé de Pedro o fez andar onde os outros afundariam. Pedro duvidou, mas teve fé naquele instante para viver o milagre de caminhar milagrosamente sobre as águas com Jesus. E ele está indo ao encontro de Deus, mas quando ele começa a desviar o olhar,
a olhar para os problemas, a olhar para a tempestade, a olhar para o vento, a olhar para as circunstâncias que estão acontecendo ao seu redor, ele perde o foco, a fé e começa a afundar. Então, irmãos, o processo revela também fraquezas nossas. E Jesus levanta Pedro pela mão. Então, no processo, Jesus nunca deixa nós nos afogarmos. Por mais que nós, muitas das vezes, nos distraímos a ponto de desviar o foco em Cristo, Jesus está sempre de braços estendidos para não deixar nós nos afogarmos. Quem quer viver o extraordinário precisa aprender a confiar quando o vento sopra, quando a tempestade está acontecendo. Em meio ao caos, o foco é o Senhor. Em Mateus 16, do versículo 13 ao 23, tem uma revelação e um confronto na qual Pedro recebe uma revelação, né, em que Pedro diz: tu és o Cristo, a Jesus. E logo depois, quando Jesus conta aos seus discípulos o que vai acontecer sobre a morte dele e depois a ressuscitação, Pedro diz: nunca, Senhor, que isso nunca lhe aconteça. E Jesus o repreende, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque há de se cumprir as escrituras de meu Pai. Então, o mesmo que é usado por Deus precisa ser corrigido por Deus. E muitas das vezes nós não temos essa consciência. Nós achamos porque nós estamos subindo degraus e estamos vivendo grandioso, se nós recebemos alguma correção ou algo que vai nos constranger, nós ficamos chateados com isso. Por conta de outros irmãos também que não sabem ver o irmão sendo corrigido, também faz parte de todos. Todos nós que estamos em terra vivendo esse processo precisam ser corrigidos ainda. Todos. O processo revela orgulho e molda o caráter. A aplicação é a revelação sem transformação, gera arrogância. Deus trata o vaso antes de encher. Ou seja, vinho novo, odres novos, senão rompe. Em João capítulo 18, verso 10, o ímpeto de Pedro. Os soldados romanos vão prender Jesus, né? E naquele instante, né, Pedro estava com Jesus, alguns discípulos também. Pedro tira a espada e corta a orelha de um soldado chamado Malco. Ele age ali pela carne, mas pensando no dia a dia de hoje, quem não cortaria? Quem não gostaria de... Quem não iria defender a Cristo se ele estivesse do seu lado ali? E Jesus repreende Pedro e cura o inimigo. O processo ensina que a espada da carne não produz o fruto do Espírito, mas sim a espada do Espírito. No processo, Deus nos ensina a agir pelo Espírito, não pela emoção. Muitas das vezes, os nossos erros hoje são por conta de reações emocionais. Falta de controle emocional. Eu digo isso, irmãos, mas eu pego bastante nisso. Ou vocês acham que eu dirijo um carro, o camarada na minha frente me corta de uma maneira errada e Deus te abençoe, irmão, vai com Deus. É difícil, irmãos. Sermos imitadores de Cristo é difícil.
Ainda mais porque a todo instante existem testemunhas ao nosso redor. Testemunhas essas que muitas das vezes estão esperando um tropeço nosso, um erro nosso, para poder lançar o dedo sobre nós e apontar. Ué, mas não era você que estava naquele culto falando de Deus e agora está fazendo isso? As pessoas acham que porque nós buscamos a Cristo, nós somos santos. Nós temos que acertar 100%. E muitas das pessoas usam isso para tentar nos atingir. Mas melhor errar buscando o caminho correto do que errar e continuar parado no mesmo erro. Assim penso eu. Em Lucas, capítulo 22, do verso 54 ao 62, vem a negação de Pedro. Pedro nega Jesus por 3 vezes. O galo canta e ele chora amargamente. Porque Jesus avisa a Pedro que ele ainda iria negar antes que o galo cantasse. O ponto mais baixo do processo de Pedro foi o confronto com a sua própria fraqueza. Mas é aqui que nasce o quebrantamento que prepara para Atos 2. Justamente no seu pior momento, nasce a melhor coisa do processo. É do pior que vem a melhor. É do pior que vem o melhor aprendizado. Então, quando a gente acha que chegou ao fundo do poço, que chegou ao fim, não é o fim. É processo. É dali que vai vir um grande levante para poder te levar em Atos 2. Aleluia. E a aplicação é: o fracasso de ontem pode ser o terreno fértil da unção de amanhã. O fracasso de ontem pode ser o terreno fértil da unção de amanhã. E em João capítulo 21 vem a restauração. Jesus nessa terra, o corpo se vai. Os discípulos, mesmo depois de Jesus falando que ele ressuscitaria após 3 dias, os discípulos ficam tristes. E de repente um dia Pedro vira para alguns discípulos e diz: eu vou pescar. Depois de todo o processo, depois de tudo que Pedro viu, vivenciou e escutou a palavra, Pedro quis voltar à vida que ele tinha antes. Irmãos, quantas vezes nós, no meio do processo, olhamos para trás e pensamos em desistir? Quantas vezes o processo está tão árduo, está tão doído, está tão dolorido, não está acontecendo nada, parece que Deus me abandonou, e eu penso: eu vou desistir. Eu vou voltar ao que eu fazia antes. E assim Pedro fez. E de repente eles avistam alguém na praia. E novamente Jesus pede para que eles joguem a rede do lado direito. E assim, eu imagino que quando eles puxaram a rede, eles... é o Senhor que está na praia. E agora? Com que cara eu vou olhar para o Senhor? Eu quis voltar para minha vida antiga. E mesmo assim, Ele me abençoou de novo. E a rede estava carregada de peixes. E eles, quando chegam à praia, Jesus está com a fogueira acesa, peixe na brasa e pão. Ou seja, o que Pedro foi buscar sem Jesus, por um momento sem Jesus, Jesus já estava com aquilo pronto: o pão, o peixe e a brasa. Enquanto Pedro tentou buscar com suas próprias forças, com Jesus já tem tudo pronto. Somente creia, obedeça e siga Cristo.
E ali há a restauração no coração de Pedro. Jesus aparece e pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Da mesma forma que Pedro negou Jesus por 3 vezes, Jesus fez com que Pedro afirmasse que amava a Cristo por 3 vezes. Jesus não o descarta, o restaura e o envia. O mesmo homem que caiu será o que pregará com poder. Deus não chama os perfeitos, chama quebrantados. Para quê? Para que Atos 2 venha ao cumprimento da promessa. Pedro, cheio do Espírito Santo, prega na igreja primitiva, a primeira igreja, e 3.000 almas se convertem na sua primeira pregação. 3.000 almas se converteram a Cristo Jesus. Aleluia! É lindo demais, irmãos. O mesmo homem que negou Jesus o confessa publicamente. O processo terminou. O fogo só veio sobre quem foi tratado. O fogo do Espírito só desce sobre quem passou pelo altar do processo. E qual a conclusão que eu tiro disso tudo? Entre Lucas 5 e Atos 2 existe um caminho de transformação. O Pedro do barco não é o mesmo Pedro de Pentecostes. E talvez Deus esteja te formando nesse meio do caminho, tratando o caráter, a fé, o orgulho, a dependência em Deus. O processo dói, mas prepara. O tratamento humilha, mas edifica. Porque o propósito não é o barco cheio de peixes, é o coração cheio do Espírito Santo. São 3.000 almas sendo pescadas por Pedro para Jesus. A pergunta que eu quero deixar agora para terminar, irmãos, desculpa se foi muito longo nessa palavra, você está disposto a viver o processo para viver o Pentecostes de Deus na sua vida? Pense nisso, irmãos. E eu espero que eu tenha conseguido transmitir essa palavra tão linda que o Espírito Santo ministrou em meu coração. Amém? Deus abençoe.